Fala, nação coxa branca, Augusto Ribeiro aqui. Vamos falar sobre o afastamento de Ronier e Felipe Guimarães. O que aconteceu, as consequências e o que pode interferir na situação dos dois aí no Coritiba. Tô em casa, meu filho vacinou hoje, ontem ele tem 4 meses, então talvez vocês escutem algum chorinho dele, porque tem sido 2 dias difíceis assim, mas ele tá bem, isso foi só uma reaçãozinha da vacina. Então já tô me explicando antes, mas vamos falar sobre Coritiba, tá? Não temos informações concretas do que foi realmente aconteceu, mas o Nicolas França da Transamérica trouxe mais ou menos por cima, sem poder revelar detalhes. Quando envolve muitas pessoas e não tem a palavra de um contra o outro, fica bem complicado. A versão é que, informação dada pelo Nicolas França, que teve uma situação que no elevador teve alguma provocação, algo que uma hóspede não gostou, que estavam na ocasião o Ronier e o Felipe Guimarães, e aí se deu uma confusão, a própria hóspede reclamou no hotel, até foi chamada a polícia, teve situação que teve a polícia, e por melhor até apurar os fatos, o Coritiba decidiu afastar os dois jogadores. Qual que é a questão sobre isso, o Coritiba não explanar para todos? É normal, gente, que numa situação dessa, numa situação do hotel, até porque é a palavra da mulher contra a palavra dos meninos, você não expor tudo. Não sei nem se é realmente essa situação, tá? O Nicolas França apurou dessa forma, mas às vezes pode ter alguma coisa um pouco diferente ali, nessa situação que ocorreu no hotel, porque nem ele tem todas as informações, então ele passou aquilo que chegou a ele. E o clube provavelmente não vai abrir isso. E eu entendo o clube, porque você expõe de uma situação que você pode julgar de uma forma errada. E se lá na frente os meninos provarem contra, o próprio clube pode ser lesado em relação a isso. Eu não sei se vocês lembram, teve um caso parecido com o Diogo Oliveira, com o Kusevich, que aconteceu, porque muitas coisas se resolvem dentro do clube. Pode-se multar o jogador, e nem tudo é passivo de você rescindir contrato, mandar embora. Não acho que foi uma questão ali de desrespeito ao clube, numa situação dessa. Pode ser até o jogador ter se irritado com alguma coisa, a mulher ter falado uma coisa pra ele, e eles terem, não tô dizendo nem tão certo que tão errado, tá? Provavelmente estão errados nessa história, até porque o Coritiba tomou uma atitude e teve reclamação e teve problema a partir disso. O que eu quero dizer pode ter sido uma situação do momento, um erro dos meninos, e que pode ser punido de várias formas. Eles podem tomar um gancho, podem tomar multa, e eles já estão sofrendo as consequências porque estão sendo julgados e a gente não sabe direito o que aconteceu. Então, eu acho que tem boa parte da torcida que ficou feliz, porque não vai jogar, tudo mais. Eu acho que interfere muito mais a reação do Ronier do que a do Felipe Guimarães, que não vinha jogando, mas também é um menino do clube, um ativo do clube. Mas a questão do Ronier, eu entendo que o Ronier não está na melhor fase dele, tem feito jogos ruins, bem ruins, e eu não estou passando pano para ele. Mas a grande questão é que ele é um grande ativo do clube. Ele está no momento que não está bem, mas mesmo assim o clube não tem na posição dele jogadores e é um ativo do clube importante. Então eu creio que o clube vai preservar, se tiver que punir, vai punir. Aí vocês falam, mas o Rafinha ele foi mandado embora. O Rafinha foi uma situação bem diferente, porque o Rafinha mentiu pro clube, pra torcida, em um momento péssimo também, entendeu? Ele mentiu, falou que não ia fazer um negócio, foi lá jogar na Alemanha, alegou compromissos pessoais e já estava certo que ele ia jogar, porque já tinha uniforme com o nome dele e tudo lá, já estavam anunciando ele lá pro jogo e ele simplesmente não contou, ele desrespeitou os colegas, desrespeitou todo mundo. Então acho que são situações diferentes. Também não vou dizer, ainda o Coritiba acertou e mandar embora. O Coritiba achou que era melhor naquele momento rescindir um contrato. Conversou com o próprio Rafinha, às vezes o próprio Rafinha falou, não tem clima para continuar, e pode ter, a gente não sabe o que aconteceu. E nesse tipo se trata aí de portas fechadas. Mas assim, o Ronier é um grande ativo do clube, ano passado já teve uma proposta bem forte, uma proposta de deixar o clube, ele mesmo quis ficar, tá? Porque era para a segunda divisão da Arábia, e ia ser muito bom financeiramente para ele, e o próprio menino quis ficar.
Então não dá para dizer que ele não quer estar no clube, não quer jogar no clube. Isso daí é longe disso, bem longe disso, porque ele quis estar aqui no passado. Isso é informação, tá? Que o Rogério trouxe pra gente no meu Coritiba, que o menino, que o Ronier quis ficar. E se fosse pelo Coritiba, teria vendido ele no ano passado, porque era realmente um dinheiro bom. Então não tem essa, o menino não quer jogar, o menino não tá nem aí. Ele não tá na melhor fase dele, isso é óbvio para todo mundo, mas ainda assim é um jogador com muito potencial, é um jogador extremamente jovem, ele é bem mais jovem do que quando o Paixão realmente se destacou aqui, foi pra Holanda, então é um menino que tem muito a evoluir ainda, e vai evoluir, tenho certeza disso. Então, não creio que o Coritiba vá se desfazer do jogador. A gente fala isso, já pode ter certeza, já vai ter um monte de gente querendo contar com o jogador. Acho difícil que aconteça. É uma coisa que para se resolver ali, e não vejo que seja um grande alarde para a gente fazer. Para mim, consequência dos dois ali vão ser punidos. Não acho que merecem ser rescindido o contrato. Acho que se fizeram errado, tem que ser punidos, até para não se aconteça mais vezes. São jovens, vão aprender. Nós, com a idade deles, com 19, 20 anos, 18 anos, quantos erros nós não cometemos? Eu cometo erro até hoje aí, e acho que, claro, você vai pegando jogadores mais experientes, mais velhos, aí você não considera a mesma coisa, porque são jogadores que já passaram por muita coisa e você espera mais responsabilidade e serem espelhos, que não é o caso dos meninos, mas eles precisam realmente aprender com isso e, se precisar, serem punidos. O que eu tenho mais a falar sobre a situação é que a própria situação dos dois meninos estarem fora, principalmente do Ronier, abriu novas possibilidades. Acho que é unânime aqui, perante a torcida, que quem viu o jogo do Coritiba viu um lado direito muito forte com o Vini Paulista. Não é o ideal, obviamente não é o ideal, mas a gente viu que o Vini tem condições de jogar ali. É um menino que tem qualidade de passe, ele tem velocidade. Se você for ver, ele não é um grande finalizador. Obviamente não é, mas o Coritiba não tem opções de velocidade, e o Vini dá aquela velocidade do lado. E aconteceu algumas situações interessantes no jogo, em que o Vini pôde marcar muito bem alguém avançando ali, e ele trocava às vezes com o Alex, que chegava com mais força no fundo. Lá ele. E aí, ó, meu filho não gostou também, que começou a chorar. Não sei se vocês estão escutando, porque o microfone tá aqui. Mas aí ele fazia essa troca com o Alex, inclusive, pro Alex atacar em alguns momentos. Eu acho que ele dá uma opção interessante pro Coritiba. Eu gosto do Vini Paulista como volante, isso é claro. Eu acho que ele é um dos melhores volantes que a gente tem, mas infelizmente o Mozart parece que não gosta do futebol do cara, não tava dando oportunidades pro cara na posição dele, e eu acho que na ponta ele vai muito melhor que o Alisson. E, inclusive, esse jogo que ele fez prova que o Vini Paulista pode ser melhor usado no ataque do que o Alisson. E o próprio Alisson, não tô querendo queimar o cara, mas o cara é volante e ele fez bons jogos de volante. O Alisson não é um atacante de lado, não tem qualidade para isso. O Mozart empurra. O Mozart falou ainda, ele tem algumas questões ali, ele falou do Alisson, que foi muito bem, que não foi, ele falou na coletiva que foi bem. O Alisson não foi, não comprometeu, mas assim, a gente parou de atacar daquele lado ali, da mesma forma que estava sendo com o Vini Paulista, que ainda deu algumas possibilidades pra gente no começo do primeiro tempo. Falou do Giovani, assim, ó, que misericórdia, cara. O Giovani, ele entra e erra tudo, assim. Eu torço pelo jogador porque tá jogando no Coritiba, mas o Giovani entra e erra tudo, cara. E eu não consigo entender que o Moço já ainda elogia o cara, mas é óbvio que ele não vai falar mal do cara na coletiva. Mas assim, o Giovani tem entrado muito abaixo, sabe? O Giovani tem entrado muito abaixo. Então eu creio que o Vini escancara que nós temos outras opções ali para ajudar, e que se o Ronier tiver punido, se o Ronier tiver de fora, o próprio Vini pode jogar naquela ponta ali. E esse foi um lado bom do jogo. Capaz, meu filho, não sei se vocês estão escutando, meu filho tá chorando muito. Ele tá com a mãe dele, provavelmente a mãe dele tá colocando a roupa nele, porque meu filho não gosta de ser trocado, e ele já tá tristinho, porque ele tá com dorzinha, e aí é triste para um pai ficar escutando o filho chorar e não poder fazer nada. Mas tá com a mãe, e com a mãe normalmente não, é muito melhor do que tá com o pai. Então, pra encerrar, eu acho que essa falta do Ronier cria uma competição dentro do elenco, porque a gente não sabe até a hora quando chegar, e se vai chegar alguém ali pra região do Ronier também, porque eu imagino que eles estão procurando mais alguém pra esquerda do que pra direita na ponta, tá? E não sei se vão vir dois jogadores, o Coritiba já fala com o Negueba, e no próximo vídeo eu vou falar sobre isso.
Mas assim, eu creio que agora o Mozart, eu espero que ele enxergue que o Vini tem muito mais capacidade para jogar ali do que outros jogadores. Então, ele pode ser um titular no próximo jogo, inclusive, e eu colocaria, sinceramente, eu manteria o Vini como titular, tá? E daí a questão se ele vai voltar com o Ronier ou não, aí ele se vira do jeito que ele quer fazer, mas para mim o Vini é titular, jogou muito melhor que o Careca jogou muito mal na esquerda, não acrescentou praticamente nada no time, essa é a verdade. E aí cria mais uma competição pro próprio Ronier, que vai ter que se mexer e voltar a jogar. Um cara que eu gosto, particularmente, eu acredito muito nesse jogador, mas que ele realmente tá em baixa e precisa mostrar mais. E aí, qual que é a sua opinião? Você acha que o Vini pode ser esse jogador? O que você acha sobre a situação do Ronier e do Felipe Guimarães? Infelizmente, dificilmente nós vamos ter 100% de certeza do que aconteceu, mas eu acho que é uma coisa do clube, o clube tem que tratar da melhor forma possível. Eles estão lá e não acredito que vão embora e nem deveriam, porque os meninos erraram, não foi um negócio absurdo, e no final, tanto que a própria hóspede não levou para frente, não teve teve um problema ali na hora, mas eles não foi para frente de delegacia nem nada, então, assim, não acho que é um negócio absurdo, até porque senão todos nós seria muito mais público do que está sendo e o Coritiba mesmo está lidando. Qual que é a opinião de vocês? Deixe sua opinião e comenta nos vídeos, manda para alguém, se inscreve no canal e até a próxima. Ai, meu filho tá chorando lá. Eu vou lá cuidar dele e ver se eu posso fazer alguma coisa.